constituem a freguesia de Santo André das Tojeiras e de Sarzedas, nomeadamente Fernão Calvo, Monte Gordo, Val de Água, Galvão, Sobrainho da Ribeira, que também vai dar em direção à Cerejeira, que já é no concelho de Proença Nova, um incêndio que também esteve muito próximo em Val Chiqueiro, que pertence em Santo André das Tojeiras. Enfim, foi uma tarde de pânico para as pessoas que viviam nessas aldeias, tanto que todas as pessoas que estavam em Val de Água, na aldeia de Val de Água, tiveram que ser evacuadas durante esta tarde porque o incêndio ameaçava de tal forma que não era permitido às pessoas estarem nas suas residências em segurança. Recordar também que a Estrada Nacional 233 esteve cortada no cruzamento Sobrainho da Ribeira e Salgueiral, isto para os meios que estiveram e estão a combater o incêndio pudessem trabalhar com uma maior eficácia. Estrada essa, a Nacional 233, que entretanto já foi reaberta. Por agora, o que podemos adiantar, e segundo fonte oficial, o incêndio já atingiu o concelho de Vila Velha de Ródão, também o concelho de Proença Nova. O essencial agora é controlar a frente ativa, a grande cabeça no incêndio, para depois controlar os flancos. Isto foram indicações do comandante da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, Tiago Neto, que ao fazer um ponto de situação esta tarde de sexta-feira, eram sensivelmente 19h30 quando a Barabaixa TV esteve no posto de comando, que está montado na freguesia de Sarzedas, que foi onde o incêndio teve início, no concelho de Castelo Branco. Fez um ponto de situação e indicou precisamente isso. O essencial agora é conter a cabeça principal do incêndio e só depois ir aos flancos e controlar os pequenos focos, que não são assim tão pequenos certamente, de incêndio que estão ativos. O primeiro alerta deste incêndio foi às 3h06, já são longas horas de trabalho para estes operacionais, são cerca de 350 que agora se encontram no terreno, mas vão ser reforçados ao longo desta noite e também durante a madrugada. Foram as últimas indicações que a Barabaixa TV teve acesso junto do segundo comandante subregional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o comandante José Neves. É uma situação difícil não só para as pessoas que habitam as aldeias das freguesias de Santo André das Tojeiras e de Sarzedas, mas também para todos os operacionais que já combatem este incêndio a largas horas. É uma situação que vamos tentar estar a acompanhar de perto e para manter esta atualização. O que podemos adiantar é que estão no terreno 350 operacionais, mais de 100 meios terrestres e 9 máquinas de rastros para tentar controlar este incêndio. No entanto, são números que irão sofrer um reforço ao longo desta noite e também durante a madrugada. Boa noite, continuamos a acompanhar o incêndio que deflagrou nesta tarde de sexta-feira em Castelo Branco e que já atinge os concelhos de Vila Velha de Ródão e também de Proença Nova. Pelas imagens que podemos ver, o fogo vai lavrando com muita intensidade, isto também devido ao vento forte que se faz sentir e que já atinge a localidade da Serra das Talhadas, concretamente, um incêndio que também já se dirige para Rabacinhas, que pertence ao concelho de Proença Nova e cujo incêndio, o primeiro alerta foi dado às 15h06 desta tarde. Atingiu primeiramente a aldeia de Carrascal, na freguesia de Sarzedas e que pertence ao concelho de Castelo Branco, mas chegou a tomar dimensões de tal forma que já atinge os concelhos de Vila Velha de Ródão e também de Proença Nova. Estamos com imagens da Serra das Talhadas, o vento como vai alternando e mudando constantemente de direção está a dificultar os trabalhos dos operacionais que se encontram no terreno, operacionais que já ultrapassam as largas centenas, assim como os meios terrestres e também com muitas máquinas de rasto. Este incêndio também já atinge Chão de Galego, é uma aldeia que pertence à freguesia de Montes da Senhora, no concelho de Proença Nova. Agora estamos com algumas imagens da Serra das Talhadas, o incêndio que também já se dirige para Rabacinhas e as últimas indicações que tivemos é que também há algumas casas que estão a ser evacuadas nessa mesma localidade para evitar que o incêndio ponha vidas humanas em risco. É uma situação de facto difícil para quem lá reside
reside e também para todos aqueles que acompanham esta situação de perto. Um incêndio que já atinge tanto os concelhos de Vila Velha de Ródão como de Proença Nova e que teve início nesta tarde de sexta-feira em Castelo Branco, com o primeiro alerta a ter soado às 15h06. Estamos muito perto da localidade de Chão Galego, é um incêndio que também já se dirige à localidade de Rabacinhas e que vai lavrando com muita intensidade, vai descendo a Serra das Talhadas. E que só se espera agora que os meios consigam desempenhar um trabalho no mínimo excepcional para combater este grande incêndio que já leva longas horas e que está a ficar cada vez mais intenso. Há mesmo casas em risco, isto porque até mesmo na freguesia de Montes da Senhora, mais concretamente na aldeia de Chão Galego, algumas pessoas foram retiradas das suas habitações para se certificarem que este incêndio não ponha as suas vidas em perigo. São muitos os operacionais que estão no terreno, é um reforço constante, tanto nesta noite e também certamente será durante a madrugada, isto porque foi feito à Beira Baixa TV um ponto de situação ao final desta tarde, tanto pelo comandante da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, como também pelo segundo comandante subregional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Vamos tentar continuar a acompanhar de perto este grande incêndio que já atinge os concelhos de Vila Velha de Ródão, aqui na Serra das Talhadas, também o concelho de Proença Nova, nomeadamente a aldeia de Chão Galego é neste momento a que está a ser mais afetada por este incêndio. Eu sou do norte. É do norte, muito bem. Douro. Está aqui a passar férias? É, tem aqui casa também, tem ali casa, uma vivenda. Bem, quando é que se apercebeu que o incêndio estava muito próximo da sua habitação? Não, porque eu saí e depois está a ser. Mas era mais ou menos umas. Quando, quer dizer, eu ouvi estava em casa e eu vi assim um avião, uma coisa qualquer. Mas estava até no sofá. Depois então é que liguei assim a televisão e começou a dar e eu vim espreitar e é que vi o fumo e o coisa. Muito bem. Os operacionais deram-lhe algum conselho, disseram para fazer alguma coisa? Não que não esteja a falar com ninguém, porque depois fui levar uma pessoa de família, buscar a minha cunhada aqui, ao Soal Fernandes, ou como chama aquilo, Soal Fernandes. É de lá que vem agora e vai agora para a sua casa? Eu moro já aqui, daqui vê-se a minha casa, é já aquela ali. Muito bem. E esta é uma situação que o está a afligir, de certa forma? Uma pessoa não pode estar satisfeita, porque primeiro está as pessoas e depois está as casas, pronto. Mas já sabe que isto não agrada a ninguém e ficamos preocupados e vai ser uma noite não com sossego, não é? Já se tinha deparado com alguma situação semelhante aqui? Não. Primeira vez? É aqui. E tem mais alguém a residir consigo lá em casa? Não, em casa não. Bem amanhã está para vir. A minha filha, estamos cá sem uns tempos porque eu moro em Odivelas, em Lisboa. E Odivelas. E ela também mora e então, como estamos aqui em casa, temos cá a minha cunhada, temos cá a família e a minha mulher é de cá. E então vimos cá muitas vezes. Muito bem. Está descansado no mínimo dos possíveis? A situação está mais ou menos controlada? Eu acho que sim, que está controlada. Eu agora é que vou ver, como moro já ali na casa. Eu acho que está mais ou menos. Tivemos o apoio, conforme está a ver. Muito bem. Satisfeito com o trabalho dos operacionais, também pelo que tem visto? Tem feito os possíveis? Sim. Pronto, muito obrigado pelas suas declarações. Um habitante natural de Odivelas, em Lisboa, que está aqui a passar férias na aldeia de Rabacinas.
mas é uma situação que de facto está cada vez mais complicada, como eu indiquei, e até mesmo declarações do comandante dos bombeiros voluntários de Castelo Branco. Os trabalhos têm sido dificultados pelo vento. Felizmente a orografia do terreno não é assim tão difícil, digo eu, no sentido que os operacionais estão certamente habituados a lidarem com este tipo de terrenos, mas de facto o vento ninguém pode prever. Tem mudado constantemente de direção. O incêndio que começou em Castelo Branco atinge de tal forma o concelho de Proença Nova que a aldeia de Rabacinas ainda está cercada pelas chamas. Há muito trabalho pela frente. Um incêndio que está ativo desde as 15 horas da tarde, que começou em Castelo Branco e que chegou poucas horas depois aqui ao concelho de Proença Nova. Penso que já seja possível quantificar um número. Segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão a combater este incêndio 554 operacionais. São 554 os meios humanos que estão a efetuar este combate e mais de uma centena de viaturas, como é claro. Operacionais estes que estão em constante contacto com o posto de comando que está instalado em frente à Junta de Freguesia de Sarzedas. Já ficámos com algumas declarações lá durante esta tarde, porque este é um incêndio que temos estado a acompanhar a par e passo desde o início para poder levar até si toda a informação atualizada. Não tem sido fácil, de facto, o combate tem sido bastante dificultado devido ao vento forte que se fez sentir durante toda a tarde e também durante esta noite. Ao que foi possível apurar, e volto a recordar, segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, são 554 os operacionais que estão posicionados em pontos estratégicos no combate a este incêndio e também mais de uma centena de meios terrestres. Um incêndio que chegou a mobilizar durante a tarde 12 meios aéreos. Houve até mesmo uma aeronave que teve uma avaria, teve que aterrar na barragem de Santa Águeda, barragem essa que é vulgarmente conhecida como a barragem da Marateca. Felizmente não houve danos de maior. E o que as pessoas agora podem fazer relativamente aos habitantes é protegerem as suas casas molhando as paredes. Isso porque foram algumas indicações dos operacionais. As pessoas mais idosas e de mobilidade reduzida já abandonaram a aldeia, teve mesmo que ser, foram indicações da Guarda Nacional Republicana e também da Proteção Civil. No ponto onde nos encontramos, os operacionais que aqui se encontravam no terreno conseguiram controlar as chamas, impedir que as mesmas chegassem aqui à estrada da aldeia. As restantes viaturas, para além de estarem posicionadas em certos pontos estratégicos, a grande maioria está literalmente à porta das residências, para caso as chamas se aproximem, possam efetuar um combate rápido e eficaz. Vemos corporações de Castelo de Vide, também os bombeiros de Elvas, distrito de Porto Alegre. Mas, como eu indiquei, também há muitos operacionais do distrito de Leiria, de Coimbra. E, como é claro, Castelo Branco, escusado será dizer, tendo em conta que foi onde este grande incêndio teve início, nesta tarde de sexta-feira.
As pessoas visivelmente apreensivas permanecem à porta das suas casas, não arredam pé. Uma grande maioria está a passar férias, estamos também na época alta para isso mesmo. Outras pessoas já aqui residem há largos anos. Uma situação no mínimo irónica, porque há 20 anos atrás, precisamente no dia de hoje, a aldeia foi afetada por um incêndio semelhante ao desta magnitude. Foram algumas das indicações que fomos tendo dos habitantes aqui da aldeia. Disseram mesmo isso, faz hoje precisamente 20 anos, com um incêndio com dimensões semelhantes a este que estamos a acompanhar, deflagrou e também preocupou muita gente. Boa noite, posso lhe fazer uma pergunta? Sim. Muito boa noite, a senhora reside aqui? Eu não resido, por acaso cheguei hoje de manhã. Muito bem, está aqui a passar férias, é isso? É verdade, e era para ver a minha filha, que temos piscina ali no quintal e tudo, que era para ver a minha filha, mas eu já nem quero que eles venham para cá, enquanto isso assim, olha, havia qualquer coisa que me estava a mandar hoje para cá. Certo. Imagina. E diga-me, quando é que se apercebeu que o incêndio estava aqui muito próximo da aldeia? Olha, eu já nem sei que horas são nem nada, porque isto começou à tarde e uma prima minha que também está aqui de férias, sim, começou a ver os aviões e veio-me chamar. E eu vi ver, mas ainda não se via, isto era longe. Sim, sim. Olha, eram aí umas 9 horas, mais ou menos, 9 e tal. Ou seja, chegou rapidamente? Chegou. Isto daqui então, dali para baixo, do chão do galego para baixo, isto foi um pavor mesmo, isto foi um pavor. A senhora está aqui a residir com mais pessoas, é só a senhora? Não, eu e o meu marido, olha, tenho cá a minha irmã, com 80, vai fazer 82 anos, a casa dela é aqui na parte de baixo. Certo. Mas a senhora ou a sua irmã não foram aconselhadas a abandonar o local ou não quiseram mesmo? Nós abandonámos, nós abalámos daqui para fora. Eu cheguei agora porque nos disseram que isto já estava mais calmo. Certo. E então cheguei agora para vir para aqui para ver a minha casa. Aquela minha prima é que disse que isto ajudou aqui os bombeiros a tirar, tiraram até... Ai, como é que é aquilo? A capa da piscina, certo, e tiraram água da piscina para ajudar porque a coisa andava ali atrás na minha casa. Exatamente, e disponibilizou-se logo a ajudar. Então, com certeza, essa minha prima, mas o marido é que ajudaram por aqui. O dono desta casa aqui também, aqui aqui este rapaz aqui que é meu primo, o marido da minha prima, é que ajudaram porque a minha filha ligava de Lisboa, vai-te embora, leva os documentos, vai-te embora. E eu peguei no carro, olha, deixei em um carro e agora... Mas agora o que lhe indicaram, só para esclarecer, é que a situação está mais calma e já os operacionais disseram-lhe podem voltar para as suas residências. Sim, não, só me disseram lá à frente, sim, se eu tinha sítio para meter o carro. Eu disse que sim, tenho garagem. Sim, senhora. Cabem lá 2 carros, portanto ficou lá um, vem o outro, que o um está aqui sempre, e então que me deixassem passar para ver a minha casa. A senhora já se tinha deparado com uma situação do género alguma vez que se recorde? Faz agora 20 anos, mas eu nessa altura, eu estava ainda a trabalhar e no dia a seguir quando cá chegámos, isto era um pavor também. Olha, nem tenho palavras, o que é que a gente pode fazer? Que arda as serras todas, que arda os matos todos, mas fiquem as casas e fiquem as pessoas, não é? Sim, senhora. Muito obrigado pelas... Fiquem as pessoas e fiquem as casas, é o que interessa. Os matos, olha, deixa arder as serras. Relativamente à sua filha, tem estado em contacto com ela? Está mais calma? Tem, eu sei lá, eu até desliguei o telemóvel porque ela não queria ainda que eu viesse para cá. E para onde é que tu foste? Tens 70 e tal anos, para onde é que tu vais? E para onde é que tu vais? O que é que me pessoa há de fazer? Então, mas eu também não estava sossegada, agora já estou melhor porque a minha casa está salva e as casas das minhas vizinhas também. Muito bem. E pronto. Foram já aconselhados a voltar. Mas é uma noite que vai passar apreensiva, certamente. Vai, isto não vai esquecer mesmo. Isto não vai esquecer mesmo. Muito obrigado. Há algumas declarações também aqui de uma senhora habitante.
Entretanto, segundo o que foi possível apurar, algumas pessoas já estão a regressar às suas habitações, nas zonas que estão mais calmas relativamente a este incêndio. E já falamos com a grande maioria das pessoas que foram ficando à porta das suas residências e é incrível, todas elas dizem o mesmo. Esta situação faz recordar da situação que ocorreu há cerca de 20 anos atrás, aqui precisamente na aldeia de Rabacinas, quando um incêndio com dimensões semelhantes a este que estamos a acompanhar também deflagrou aqui na aldeia e que a cercou, tal e qual como hoje. É de facto uma situação no mínimo irónica, para não dizer algo mais. E são muitos os veículos que ainda se encontram às portas das residências. Para tentarem controlar este incêndio. Um incêndio que cercou a aldeia de Rabacinas completamente, chegou a ameaçar casas. Alguns residentes foram mesmo aconselhados a molhar as paredes da maneira como conseguiam, enquanto os operacionais combatiam os pontos mais críticos. E muitas pessoas foram evacuadas, desmobilizadas. Algumas, entretanto, já estão a regressar agora que a situação está finalmente mais calma, mas é um incêndio que está ativo e que, pelos vistos, assim vai continuar. A zona onde nos encontramos é possível sentir o vento forte e constantemente a mudar de direção, que tem dificultado muito o trabalho destes operacionais. Também podemos ver as corporações de Avis, de Campo Maior. Foi como eu indiquei no início, é praticamente toda a região centro mobilizada para este incêndio. Posso-me pedir uma declaração? Olá, muito boa noite. Estamos em direto para a Beira Baixa TV. O senhor reside aqui na aldeia? Sim. Há quanto tempo? Eu estou cá há 2 anos e meio, 3 anos. Muito bem. Diga-me, mais ou menos a que horas é que se Eu apercebeu? nasci cá, mas eu tenho casa lá embaixo na zona de Lisboa e agora há 2 anos e meio para cá é que Voltou aqui para a aldeia? voltei Muito aqui. bem. Sim. A que horas mais ou menos é que se apercebeu que o fogo estava a chegar? Chegar aqui, sei lá, 9 horas, não era? 9 horas, 9 e meia. Mais cedo. Começou ali daquele lado, depois passou para a ferraria, que é perto, e Começou às 4 e tal lá para cá. começou cedo. Chegaram para aí 9 horas, 10 horas. 9 horas. 9 horas, Sim, 9 talvez. horas. Foi terrível. Já se tinham deparado com uma situação semelhante? Há 20 anos, e há 20 anos houve uma situação semelhante, mas não chegou tão próximo aqui da aldeia. Ficou aí à volta e não veio cá dentro da aldeia. E este esteve mesmo dentro da aldeia. Passou dali, daquela barreira, passou a estrada, alguma fagulha, passou para dentro da aldeia. Foi um pânico aí, Foi um pânico. mas acho que conseguimos matá-lo. Exatamente. E com a ajuda Só dos mangueira, bombeiros, sim. com a ajuda dos bombeiros que apareceram aí em força, que fizeram O combate foi eficaz, como viu. Que maravilha, eles foram uns bravos mesmo. Deram-vos algum conselho sobre o que tinham que fazer? A gente não teve tempo para nada disso. O conselho era ligar mangueiras, a gente tinha mangueiras ligadas no quintal. Olhas água na cabeça. Mangueiras sempre ali ligadas à volta das casas e foi o que fez. E foi o que a gente conseguiu fazer. Íamos sair daqui Entretanto, porque começou a aparecer os bombeiros e foi espetáculo. Eles merecem tudo. A situação agora já acalmou, mas a preocupação mantém-se. Claro, a preocupação vai se manter durante a noite. Vamos sim, ver o que os vai reincendimentos. Vamos ver. Principalmente junto às casas, né? Vamos ver. Esperamos que isto já tenha passado o pior, pelo menos aqui para a aldeia. Amanhã é que se vai ver o que ficou aí. Mas pensamos que está aí tudo queimado aí à volta. Isso, logo se vê. Muito obrigado pelas vossas declarações. Finalmente, agora aqui na aldeia de Rabacinas, a situação acalmou, os bombeiros estão a conseguir controlar as frentes ativas e as pessoas
já foram novamente aconselhadas, digamos assim, a regressarem às suas residências depois de um incêndio que deflagrou em Castelo Branco às 3 horas da tarde desta sexta-feira, ter chegado aqui ao concelho de Proença Nova. Alguns habitantes disseram que se aperceberam às 9 horas e cerca de 10 minutos depois a aldeia já estava completamente cercada pelas chamas. Nós ficámos com imagens ao longo desta transmissão em direto para a Beira Baixa TV impressionantes e assustadoras, atrevo-me a dizer, porque a aldeia esteve de facto cercada por chamas e ainda há pontos críticos que exigem um grande cuidado e um grande esforço humano, isto porque estão mais de 500 operacionais no terreno, centenas de viaturas e também com muitas máquinas de rasto a tentar efetuar o controle deste mesmo incêndio. É praticamente toda a região centro mobilizada para um fogo que teve o seu início em Castelo Branco e que chegou de tal forma à aldeia de Rabacinas que as pessoas tiveram que ser evacuadas das suas casas e agora é que estão finalmente a regressar, passado muito tempo depois desde essa ordem. É uma noite que está longe de ser de descanso, tanto para os operacionais como para as pessoas que aqui vivem. Apesar de agora a situação estar um pouco mais calma, as dificuldades permanecem. O vento que se faz sentir é de facto impressionante. Tem mudado constantemente de direção, levou a que a aldeia de Rabacinas ficasse completamente cercada pelas chamas. Um incêndio que, poucas horas depois de ter deflagrado em Castelo Branco, chegou rapidamente ao concelho de Proença Nova. Atingiu também Chão Galego, em Montes da Senhora, é uma freguesia que pertence aqui a este concelho, mas de facto a aldeia de Rabacinas, que é onde nos encontramos desde o início desta última transmissão em direto para a Beira Baixa TV, que foi mais afetada. Entretanto, os operacionais são mobilizados para as zonas mais críticas, para tentarem efetuar o controle com a maior brevidade possível deste grande incêndio, mas não tem sido nada fácil. As imagens que podemos ter acesso ao longo desta transmissão mostram isso mesmo. Desculpe perguntar, esta estrada vai ligar a onde?
Sobral Fernando, Foz do Cobrão, depois a A23, ou a antiga. Pelas imagens que podemos ver do Ernesto Pinto Lobo, a estrada que liga até Sobral Fernando e Foz do Cobrão, há muitos veículos a virem na nossa direção. Era um local onde estávamos há pouco, um local que foi fortemente afetado pelas chamas. Houve um momento em que tivemos que nos afastar porque não era mais seguro para nós estarmos lá. Os meios ainda não estavam no local para tentar combater as chamas e impedissem que atingissem a estrada. No entanto, assim que chegaram, o combate foi de facto eficaz e conseguiram efetuar esse controle. Esta estrada aqui mais abaixo, na aldeia de Rabacinas, que liga até Sobral Fernando, também à Foz do Cobrão e que depois vai dar em direção à A23. É um ir e vir de meios, é o que se pode dizer. O cansaço é visível também, tanto no rosto dos operacionais como das pessoas, mas que não desistam, trabalham incansavelmente para controlar este incêndio que afetou de tal forma a aldeia de Rabacinas, que só é comparável a um incêndio que deflagrou há 20 anos atrás, mas segundo as indicações aqui dos habitantes, nessa altura não ameaçou de tal forma as residências como ameaçou desta vez. As pessoas tiveram que se defender como podiam, iam molhando as paredes das suas casas com mangueiras, ajudando também os operacionais. Houve uma senhora que chegou a disponibilizar a sua piscina para os bombeiros irem buscar água, uma senhora que está aqui a passar férias na aldeia de Rabacinas. Foram muitas as pessoas com que nos fomos cruzando e que estão visivelmente apreensivas, perfeitamente natural. Vai ser uma longa noite, não haverá certamente um descanso total até a situação estar totalmente resolvida. Este incêndio, recordo que começou em Castelo Branco. O primeiro alerta foi dado às 15 horas e 6 minutos da tarde, sensivelmente. Atingiu as freguesias de Sarzedas e de Santo André das Togeiras, mas depois a grande frente ativa, a grande cabeça do incêndio, chegou a atingir o concelho de Proença Nova, sendo a aldeia de Rabacinas a aldeia mais afetada e que exige maiores cuidados. Situação que agora está um pouco mais calma, mas não deixa de exigir muitos cuidados dos mais de 500 operacionais que se encontram no terreno e localizados em pontos estratégicos. O posto de comando deste teatro de operações está localizado em frente à Junta de Freguesia de Sarzedas. A Barabaixa TV também já lá esteve, ficou com declarações do Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, também do Comandante da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, Tiago Neto, e também do 2º Comandante Subregional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, José Neves, que fez um ponto de situação. Um ponto de situação esse, eu diria, de certa forma esperançoso, porque o que estava inicialmente previsto para durante a noite era estabelecer 350 operacionais e 100 meios terrestres e apenas adquirir um reforço durante a madrugada. Não foi possível, o reforço teve que ser efetuado durante a noite porque as constantes mudanças de vento levassem a que o incêndio atingisse rapidamente outras zonas e ameaçasse aqui também as habitações da aldeia de Rabacinas.
No que diz respeito às pessoas e aos habitantes aqui da aldeia, vão regressando pouco a pouco até às suas casas. A situação está finalmente um pouco mais calma. É uma situação que estivemos a acompanhar ao longo desta tarde de sexta-feira. Um incêndio que começou em Castelo Branco atingiu o concelho de Proença Nova, chegou rapidamente à aldeia de Rabacinas, esteve totalmente cercada pelas chamas. Os operacionais realizaram um combate bastante forte e eficaz, o que levou a que a situação agora esteja um pouco mais calma. No entanto, não vai haver noite de sossego, é um incêndio que continua ativo e que, depois de ter passado pelas freguesias de Sarzedas e de Santo André das Tejeiras, chegou ao concelho de Proença Nova. Esperemos que durante a noite e durante a madrugada hajam boas notícias e que o combate continue a ser eficaz como tem sido até agora.